Agora começando sobre Abrão, no capítulo de número 12, dos versículos de número 1 a 3, Abraão, ou Abrão no caso, naquela hora ali, ele tem uma promessa de Deus, que eu vou ler aqui nos versículos de número 1 a 3. Deixa eu botar aqui, Gênesis 12, versículos de número 1 a 3. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículo de número 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E continuando aqui, no versículo de número 4, vai dizer uma coisa muito interessante para analisarmos como é o tamanho da fé que temos que ter em Deus. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Harã era a cidade que ele estava ali. Depois ele, com 75 anos, foi então à terra que Deus lhe ordenara, que seria Canaã. Já no versículo de número 5 e 6, Abraão chega a Canaã. Nos versículos de número 7, Deus aparece a Abrão e promete aquela terra a seus descendentes. Abraão ali, ele ergue um altar a Deus. No capítulo de número 12, versículos de número 10 até o 20, Abrão e Sarai vão até o Egito, porque estavam, naquele momento, a terra estava com muita falta de comida, então foram até o Egito. E chegando no Egito, o pessoal lá achou Sarai muito bonita. Então Abrão mente dizendo que ela era irmã dele. Com consequência, Faraó toma ela, ou tenta tomar, como sua esposa. Só que cai uma praga muito forte, uma doença muito forte nos egípcios. Até que foi descoberto que era pela mentira que Abrão tinha dado. Então o Faraó devolve a Sarai a Abraão, dá bens como ouro, prata para Abrão, para sair logo do Egito, e deu também animais e também alguns servos. Agar era uma delas que estava no Egito. Já no capítulo de número 13, versículos de número 1 a 6, é a volta do Egito, onde Abraão volta do Egito. E no capítulo de número 13, do versículo do número 7 ao 18, é a separação de Abrão e Ló. É ali que aconteceu uma coisa muito importante. Abraão e Ló tinham tantos e tantos animais, tantos servos, que aquela terra já não dava mais volta. Então Abraão e Ló decidem se separar, mas Abrão fala para Ló: Ló, você vai escolher qual lado você quer ir. Se você for para a direita, então eu irei para a esquerda. Mas se você for para a esquerda, eu irei para a direita. E ali tinham duas opções: as Campinas Verdes, lá onde que era Sodoma e Gomorra, ou o deserto. E Ló, por olho, vou
para Campina Verde, né? Porque lá é abundância. Nossa, tô feito. Ele foi pelo olho. Chegando em Sodoma e Gomorra, depois, e Abraão continuou pelo outro lado. Capítulo de número 14, versículo de número 1 ao 11. A guerra entre reis. 4 reis contra 5, onde dois desses 5 faziam parte de Sodoma e Gomorra. Os outros 4 eram outros reis, mas eram 5 contra 4. E o rei de Sodoma e o rei de Gomorra perderam a guerra e foram saqueados. Então, no capítulo 14, dos versículos do número 12 ao 24, depois que a cidade foi saqueada, Ló também foi, e todos os bens da cidade. Então, um mensageiro consegue fugir dali e chegar até Abrão e conta tudo o que estava acontecendo para Abrão. E ali, Abrão escolhe homens ali do seu acampamento e vão pelejar naquela batalha. E deixa eu ver aqui. E consegue vencer todos os outros reis. Então, os reis ali, que faziam parte de Sodoma, Gomorra, ofereceram um banquete para Abrão, para todo o seu povo, Abrão devolveu a riqueza para os outros reis novamente, e o rei ofereceu um monte de coisa para Abrão. Só que Abrão disse: eu não vou aceitar nada, porque meu Deus é maior. E como diz Abraão, ele falou o seguinte: eu não vou aceitar, pois senão depois vão dizer que o que eu tenho foi porque foi me dado por vocês, que não eram pessoas de Deus, que acreditavam no politeísmo, em vários deuses, que eram pagãos. Já no capítulo de número 15, Deus promete um filho a Abraão. No versículo de número 5, o 12 ao 16, é muito importante. Eu vou ler aqui esses versículos. Capítulo 15, versículo 5. Capítulo 15, versículo 5 de Gênesis. Então o levou fora e disse, ou seja, Deus levou Abraão fora da sua tenda e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Ou seja, a descendência de Abraão seria incontável. Só que até ali Abraão não tinha filho. Agora vou numa coisa muito importante mesmo, é o versículo de número 12 ao 16, que diz o seguinte: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e um grande temor caiu sobre ele quando escureceu. Então disse a Abraão, ou seja, Deus em sonho disse a Abraão: sabes de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela terá de servir, sendo que depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E aquela geração tornará para cá, porque a medida de injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Esses versículos fazem alusões ao livro de Êxodo a seguir, pois depois, mais para frente, que vamos falar de José, acontece
Isso mesmo, 400 anos o povo é escravizado, depois é libertado. Isso Deus já refere a Abrão no livro de Gênesis, alusão do futuro. Capítulo de número 16. Agar e Ismael. Versículo de número 16. E era Abrão da idade de 86 anos. 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Aqui ocorre o nascimento do primeiro filho de Abrão, com 86 anos. Só que ele não era o filho da promessa. Ou seja, a promessa que Deus ia dar com ele era com Sarai, não com Agar, serva de Sarai. Porém, Ismael não ficou sem promessa. Ele também triplicaria a descendência de Ismael. Já nos capítulo de número 17, Abraão tinha 99 anos quando Deus faz uma aliança com ele. Deus muda o nome dele para Abrão, pois Abrão para Abraão. Abraão é um pai de uma grande nação. E de Sarai para Sara. E Deus promete um filho que se chamaria Isaque, no ano seguinte, ou seja, quando Abraão tivesse 100 anos. Já no capítulo de número 18, 3 anjos aparecem a Abraão e a anunciação da destruição de Sodoma. Ali, 3 anjos aparecem para Abraão, sendo que um deles era o próprio Deus, que falaria sobre Isaque para Abraão e Sara riu, que seria verdade, porque ela tinha 90 anos e Abraão 99, quando ganhou Isaque. E o significado de Isaque é risada. Por isso que o nome do filho da promessa foi Isaque, pela risada que foi dada quando o anjo do Senhor anunciou. E depois, nos capítulos... E ali também Abraão intercede, começando... Senhor, que ele se lembrou que o Ló também estava lá em Sodoma, lá e Gomorra, lá perto. E pensou assim, Senhor, se 50 justos estiverem lá, o Senhor vai destruir a cidade? Não, por amor de 50 justos não. Aí foi diminuindo, até 10. Até que encerrou a conversa, partiu. Já no capítulo de número 19, versículo de número 24, 19 e 24, está escrito, então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Ou seja, aconteceu a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra, caindo enxofre e fogo por toda a cidade. Porém, a família de Ló foi salva. Só que um detalhe muito importante. Nesse meio tempo que Abraão estava intercedendo até a saída de Ló, Deus ficou com Abraão, quando Abraão estava intercedendo. E os outros 2 foram até a casa de Ló. E o pessoal daquela cidade se encantou tanto com aqueles homens, que eram anjos, que foram até Ló e pediram para ter relação com eles. E Ló impediu, até que um dos anjos cegou todo o povo e só pediu
para Ló e sua família não olhar para trás. E a esposa de Ló olhou para trás e virou numa estátua de sal. Aí eu imagino o porquê a mulher de Ló olhou para trás. Talvez ela via, sei lá, os bens que ela tinha naquela cidade, as influências, as amizades. Só que valeu a pena ter olhado para trás, é a pergunta. E Ló e seu resto de família, ou seja, suas filhas, foram salvos. Já no capítulo de número 20, vamos ver sobre Abimeleque, que era outro rei, mas daí já com Abraão, no caso. Abraão mente novamente como foi no Egito. A mesma coisa, com medo dele fazer algum mal para Abraão e sua família, ele mente que Sara seria sua irmã, não sua esposa. O que novamente acontece que doenças no povo de Abimeleque lá, nas servas que não conseguiram mais ser férteis e coisas assim. Então, por sonho, Deus avisa Abimeleque que ela não era, que ela era casada. Então ela devolve para Abraão e fala: "Pô, Abraão, por que tu não me contasse?" Ali os dois fazem uma aliança. E aqui no capítulo de número 22 é a parte mais importante, e depois daqui eu vou continuar aqui com a última parte aqui também da folha, porque daí eu vou aqui no estudo de Gênesis que Deus me capacitou para fazer, eu vou dar maior ênfase na parte de Abraão, e até chegar a Abraão e tudo que foi até aqui. E esse capítulo de número 22 é muito importante, que é quando Deus manda sacrificar Isaac. E depois daqui eu só vou falar um resumo mais rápido, mas vou resumir também. Só que no capítulo de número 22, Deus, como eu disse, manda Abraão sacrificar Isaac. E ele estava indo, Abraão estava indo, imagina. Abraão chegou com seus 100 anos para ter a sua bênção mesmo, que era o filho da promessa. E depois Deus manda sacrificar. Aí chegando no alto do morro, botou as madeiras. Quando na hora que ele ia sacrificar seu filho, na hora que ele ia pegar o machado e coisar, apareceu um cordeiro e a voz do Senhor chamou Abraão para não sacrificar ele, porque ali foi a aliança de Deus com Abraão e todas as suas gerações, pois teve a prova viva que do amor de Deus e de tudo, mas Deus já tinha no coração que não ia matar Isaac, mas sim era uma prova. E que prova maior para um pai do que sacrificar seu próprio filho? Mas depois vamos começar a história de Isaac, depois Jacó e até chegar em José. E finalizando a parte de Abraão, depois ele deu a bênção para Isaac, porém, depois que Sara morreu, Abraão se casa novamente com Quetura, na qual teve mais 6 filhos, ou seja, Abraão ao total teve 8 filhos, 6 filhos com Quetura, um com Agar, que era Ismael, e o filho da promessa com Sara, que foi Isaac, no qual ele deixou todas as suas riquezas. E aqui eu vou encerrar mais uma parte, que eu não sei como que vai ficar dividido. E
a última parte aqui falarei sobre os descendentes de Abraão. Então, próxima parte vai começar com Isaac. Amém?